relacionamento? Compartilhar. Compartilha o quê? Não só informação. Compartilha tudo. O que seria tudo? Sistema, hardware, software, dados. Beleza? E aí, uma rede de computadores, eu preciso de, no mínimo, quantos dispositivos ligados? 2. Tá? Preciso ter internet para existir uma rede? Não. Exemplo, através de Bluetooth. Existem 3 tipos de rede que caem no seu concurso público. Quais são esses 3 tipos? Aí é a abrangência. Tipo. Isso. Inter, intra e extra, que não é supermercado. Para que serve a internet? Intermundial. Como que vai cair no concurso? Toda e qualquer pessoa tem acesso. A intra, privada, é o quê? Restrita. Somente pessoas autorizadas têm acesso. E a extranet? É a junção das duas. Por quê? Quando eu tenho órgãos públicos separados ou empresas separadas, interligadas pela internet, e elas vão se conectar. Só que somente pessoas que têm aquele usuário e senha vai conseguir ter acesso à informação. Exemplo, o sistema de mais procurados da polícia. Beleza? Pública, né? E aqui é privada, só que usa a internet. Beleza? Cadê a nossa amiga? Eu até perguntei para ela, eu vou perguntar para outro colega. Quem chegou o primeiro dia de aula aí? Tem alguém que é bacharel em Direito? Não, primeiro dia de aula. Parabéns. O que é uma lei? Fala para mim. O que é uma lei? Isso. O que você deve seguir, gostando ou não, correto? A rede de computadores não existem leis, verdadeiro ou falso? Falso. Como é que se chama as leis em rede de computadores? Protocolos. Existe algo chamado de Constituição Federal. O que é Constituição Federal no direito? Quase não saiu, você viu? Seria um conjunto de todas as regras que permite ordenar a sociedade. Na rede de computadores, nós também temos uma Constituição, que é chamada de TCP/IP. A TCP/IP foi substituída pelo modelo Wi-Fi. Verdadeiro ou falso? Falso. Ela foi substituída, evoluída pelo modelo OSI. Nossa, que nome difícil. É só inverter. O que é OSI? Oi, por que 8? ISO. E o que é ISO na sua vida? Padrão de qualidade. E aí uma coisa que eu esqueci de falar e é importante. Até nosso colega comentou e eu esqueci de citar. Tipos de rede é intranet, internet e extranet. Abrangência, olha, o Bodão vai ficar puto comigo. Olha, não saiu de novo. Extensão territorial. Vou até ler aqui que eu coloquei essa palavra aqui. Abrangência. É o diâmetro. Nós temos 4. LAN, MAN, PAN e WAN. Tem que ficar atento que toda vez que tiver acrônimo não é em português. Então, quando ele falar que é uma rede MAN, não é uma rede mundial. É uma rede metropolitana. O que é uma rede metropolitana? Aqui nós não temos muito hábito porque o nosso estado é muito grande. Mas você vai em São Paulo, por exemplo, você passa 10 km, você passa 4 cidades. Então, o que seria metropolitana? Cidades, municípios e distritos próximos. Se eu tivesse, por exemplo, uma franquia da LAC aqui em Cuiabá e Santo Antônio, aí eu teria uma rede MAN. Agora, se eu tenho uma franquia da LAC aqui em Campo Verde, por exemplo, eu não posso usar mais MAN, porque vai dar uns 60 km, se eu não me engano. Por isso, eu tenho que utilizar o WAN. Tá? O WAN vem de Wide World, que é a rede de alcance mundial. Beleza? Falei sobre protocolos, né? Esse aqui também é importantíssimo. O que é computação em nuvem?
Para que serve a computação em nuvem? Primeiro, é importante ou não? É importantíssimo. Tudo é hoje na nuvem, certo? Por quê? Você não perde os seus dados ou a sua aplicação. E para acessar a nuvem, eu preciso do quê? Qual que é o pré-requisito? Internet, tá? A nossa amiga nuvem, ela é multiplataforma? Sim ou não? Ela é escalável? Multiplataforma porque eu posso usar qualquer tipo de aparelho, qualquer sistema. É escalável que eu posso tanto aumentar quanto diminuir. E também é fácil o pagamento porque eu posso usar pay-per-use, o que significa pagar somente se utilizar. Beleza? Caiu uma pergunta do CESP que falou o seguinte: a computação em nuvem permite ter custo-benefício com a energia. Verdadeiro ou falso? O uso da computação em nuvem permite que você tenha economia com energia. Verdadeiro ou falso? Não, verdadeiro ou falso? Quem acha que é falso, levanta a mão. Beleza. Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Vamos lá. Tem servidor aqui dentro? Não, mas os dados da aula não estão aqui. Tem segurança aqui dentro? Não. Lá na sala, o circuito de fechado de televisão? Não, tá? Mas tem segurança sim. Agora eu lembrei de uma coisa. Vamos imaginar outro órgão, tá? Se você não tem todos os dados, por exemplo, todas as aulas da LAC não está aqui. Está no Google, certo? Então você não precisa de ter no break ligado 24 horas, ar-condicionado ligado 24 horas, um circuito de incêndio, funcionário 24 horas para analisar quem entra e que sai. Então, esses custos são muitos. Só para a questão de ar-condicionado, imagina quando você não está pagando o ar para ficar ligado. E não é só um ar, tem que ser dois, porque se um parar, o tem que continuar. Quando você trabalha com tecnologia, tem que estar 16 a 7 graus. Por quê? Quanto maior o processamento da máquina, mais quente fica. Tanto é que se você trabalha com o seu notebook e não tem ar-condicionado, de repente parece que vai voar o seu notebook. Por quê? Porque está muito quente, ele precisa ventilar o mais rápido possível. Então, lógico, com a computação em nuvem você tem economia, sim. Beleza? Já falei sobre isso. Tem 3 tipos de computação em nuvem: o SaaS, que é serviço, o PaaS, que é plataforma, e o IaaS, que é infraestrutura. Aqui também, esse aqui é tranquilo. Isso é importante. Qual é a diferença entre o IPv6 e o IPv4? Isso aí não vai cair, mas qual que é a diferença entre o IP e o endereço MAC? O endereço IP, lembrando que os dois são uma identificação na rede, né? Por exemplo, eu posso identificar vocês por certidão de nascimento, como eu posso identificar vocês por CPF. Então, quando eu tenho um computador, eu tenho um celular, eu tenho uma câmera de TV, eu consigo conectar ela via IP ou via endereço MAC. Mas a pergunta é, qual dos dois é mais seguro? Por quê? Porque ele é gravado na placa de rede. Para ficar mais fácil, para quem entende de carro, o endereço IP é uma placa. Se eu mudei de estado, automaticamente eu tenho que mudar a placa porque eu pago ou maior imposto ou menor imposto. Quando eu tenho o chassi é o mesmo. Não importa se eu estou no Brasil, na China, nos Estados Unidos. Vai continuar a mesma gravura. Beleza? Deixa eu ver aqui. Falei sobre isso. E a gente parou aqui. Tá? Fizemos uma revisão bem rápida aí de todo o conteúdo que a gente abordou. E aí agora a gente começa a nossa aula de hoje. Lembra que eu perguntei para vocês assim, quantas leis você existe no ordenamento jurídico do brasileiro? Falei que nem advogado, né? Acho que é mais de 300, né? Na computação é a mesma coisa, tem mais de 300. Mas existem alguns protocolos que sempre caem em concurso público, e são esses 9 aqui. Primeiro, quando você navega na internet, você utiliza um protocolo, que é o HTTP ou HTTPS. Ele não vai te perguntar qual é o mais seguro, porque se você errar também é sacanagem, né? Quem é mais seguro, HTTP ou HTTPS? O HTTPS, né? Por quê? Porque tem um S aqui de segurança. Ele não vai fazer uma pergunta boba dessa. Mas ele vai te perguntar, que recurso tem por trás? Para você entender sobre HTTPS, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço e os alunos caem na pegadinha. Qual é a função do cartório? Não é para falar que é registrar. Tá?
Muito bem, ficar milionário, tá? Qual que é a função do cartório? Validar, certificar. Se eu for falar que nem advogado, dar legitimidade de fé. É uma terceira parte comprovando que você realmente quem diz ser. Por exemplo, se eu vendo meu carro para Robert, eu tenho que ir lá no cartório e reconhecer firma, para falar que eu sou o João e Robert é Robert, porque aí a gente não é um estelionatário, perfeito? Quando você acessa um site ou um sistema que tem o HTTPS, existe uma empresa por trás chamada de autenticadora de certificados que fala que aquele site é confiável. Mas lembrando, nem tudo na vida é 100% confiável. Mas se entrou no site e lá não está HTTPS, ó, cai fora. Apesar que, por exemplo, o site do Banco do Brasil não é HTTPS, sabia? Quando você clica em acessar conta, aí ele vai te redirecionar para um outro site. Por quê? Todo site que tem HTTPS, ele custa mais caro. Agora, um site por si só, se ele for institucional, o que é um site institucional? Aquele que você lê notícias. Por exemplo, o site do Banco do Brasil serve para quê? Você vê produtos, serviços, etc. Agora, quando eu vou acessar a minha conta, aí você clica lá em login, aí ele te redireciona para uma outra página. Que todas as páginas que são dados sensíveis, login, senha, CNPJ, ou data de nascimento, aí sim precisa ter HTTPS. Se não for, você cai fora, beleza? Porque não tem um processo de segurança por trás dele, tá? Então a gente sabe agora que esse cara aqui é seguro porque ele tem um certificado digital. Estou em dúvida, lembra do cartório. Só não vai marcar na prova é registrar, né? Dar legitimidade de fé, beleza? Então, agora a gente vai para o próximo, DNS. Vocês sabiam que o Facebook ficou fora do ar por causa do DNS? Agora todo mundo sabe o que é DNS, né? Ou vocês sabiam, não sabiam disso? O DNS do Facebook, do Instagram, ou ele sofreu um ataque, ou ele caiu mesmo, tá? Quando você acessa a internet, você digita texto. Beleza? Então eu quero acessar o site do Instagram, eu digito lá www.instagram.com, perfeito? A máquina, o computador não entende nada disso. A máquina entende isso aqui, ó. IP. Então o que acontece? Quando você digita, por exemplo, instagram.com, o teu computador não entende nada que esse cara está falando. Ele entende isso aqui, ó. Até título de curiosidade, a gente teve essa aula, né? Esse aqui é um IP válido, sim ou não? Sim. Tem 1 octeto, 2 octeto, 3 octeto, 4 octeto. Ok. Tá entre 0 e 255? Sim. Tá entre 0 e 255? Sim. Tá entre 0 e 255. E aí eu não sei se esse é o IP do Instagram, tá? Só tô chutando. Vamos dar uma olhada aqui qual que é o IP do Instagram. Aí vocês verem na prática como é que funciona. Isso até é importante, se você tiver sem internet na sua casa, você faz esse teste. Se aparecer resposta, o problema é em outra coisa, tá? Janela, caixa de pesquisa, tá bom. Tecla desconhecida. Dica de Ó, para vocês verem. configurações do Todos, navegador, janela, todos os equipamentos hoje tá habilitado o fala. pesquisar janela, É que nem quando o Google... Não, eu quero sair. do modo narrador. É que nem quando você está no seu celular, você fala assim, quero ir para algum lugar. Ele fala assim, temos algumas opções aqui dentro. Então aqui, ó, você digita CMD. Quem se lembra o que é CMD? Abre prompt de comando, a tela preta, né? E aí você digita o comando ping instagram.com. Ah, virei hacker, né? Olha lá, ó. Estou conectado no Instagram. Tá vendo? A máquina entende que o IP do Instagram é o 31.13.88.174. Primeiro, esse IP é válido? Sim. Está entre 0255, 0255, 0255, 0255. Então, o que aconteceu no caso do Instagram? Quando você vai fazer a solicitação, existe um cara no meio, que é que nem aquele cara crachá. Ele pega a informação
em texto e transforma aquela informação em IP. Então o servidor ele continuou funcionando normal, só que o tradutor não estava funcionando. Para ficar mais fácil vocês entenderem, imagine que você vai fazer uma reunião de negócios com um americano. Você não fala nada de inglês. Aí o tradutor dá dor de barriga e não vai na reunião. Aí fica vocês dois com a cara de tacho lá. Ele fala uma coisa, você fala outra, não acontece nada. Foi isso que aconteceu com o nosso amigo Facebook. Os servidores de DNS não estavam comunicando. E aí o tradutor não funcionou. Para o concurso público, como é que cai isso? Você vai falar o seguinte, que o DNS é responsável por converter, e não é igreja, tá? Converter IP para texto. Tiver isso na alternativa, lindo, resolvido e já era. Perfeito? Lembrando que os dados do nosso amigo Facebook, eles continuam íntegros, assim como o Instagram e o WhatsApp. O que caiu foi o cara que faz a intermediação. É como se eu fosse daqui em Várzea Grande e tirasse todas as pontes. E ninguém soubesse nadar, tá? Então não teria como eu atravessar para Várzea Grande. Conseguiram entender? Ficou mais fácil? Então, deixa eu tirar aqui. Vamos continuar. Matamos o DNS, opa, desculpa. Matamos o DNS, agora a gente vai para o FTP, tá? Todo mundo já fez um upload na vida e um download na vida? Ou essa palavra é meio que nova para vocês? Quando você passar no concurso público, você vai dar um up na sua vida. Você não vai comprar o carro up, não. Você vai comprar um Corolla, sei lá, o Cross. O que significa isso? Não estou desmerecendo o up, tá? Mas aí a gente vai pensando mais grande não, maior, né? O que seria up? Subir. Você pega o arquivo que está no seu computador e envia para internet. O que é down? E eu vou até fazer a pergunta, é baixar ou abaixar? Baixar, porque abaixar é isso aqui, tá? Então, baixar, pelo amor de Deus, tá? Então, up, você pega um arquivo que está na internet, você pega um arquivo que está no computador e joga para a internet. O down, você faz o processo inverso, beleza? Algumas pessoas não conhecem essa nomenclatura de torrent. Torrent é como você pega, cria um canal exclusivo para enviar os arquivos. Quando você utiliza navegadores, você tem que entender o seguinte, que o navegador não foi feito para ficar baixando o arquivo. Ele foi feito para acessar um sítio, um site. Então, quando você tem aplicativos de torrent, vai ser muito mais rápido. Então, quando você baixa um arquivo ou envia um arquivo, existe a opção de você colocar um software específico como navegador. E o FTP, ele faz esse tipo de bloqueio. E aí poderia fazer uma pergunta bem assim, ó. Nosso amigo Robert passou para o concurso lá em Coniza. E lá estava muito tranquilo, não estava tendo muito homicídio. Ele resolveu ficar baixando o filme. E aí a gente viu que o sistema da polícia caiu. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e bloqueei o download de arquivos. Para bloquear o download de arquivos, eu tenho que bloquear qual protocolo? HTTP ou FTP? Eu tenho que bloquear o FTP. Porque se eu bloqueio o HTTP, ele não vai acessar em site nenhum. Beleza? Então, para isso que serve o FTP. DHCP. O DHCP, quem vai entender é a geração 90 aí? Se alguém tiver... ou outras pessoas que acessaram a internet na década de 90. Primeiro que a gente era... Você tinha um computador em casa, você era o... Eu ia falar uma palavra, tá gravando, né? Você era o cara, né? Todo mundo era seu amigo. Ah, João, vamos jogar aqui, não sei o quê. Eu lembro quando chegou meu computador em 98, era um trambolho desse tamanho. Né? E aí, eu só podia acessar a internet de noite, porque era por pulso. E tinha aquela musiquinha, né? E aí, como eu sempre gostei de tecnologia, eu fazia as mesmas configurações. Para acessar naquela época, se você não tivesse um domínio, se você não fosse um cara dinâmico e procurar as coisas, você não conseguia conectar. Você tinha que saber o IP do servidor, o nome do servidor, a senha, apontar, colocar o tipo de conexão, se era PPO ou PPE. Então, o que acontece? Tinha que ter algumas características técnicas naquele momento. Hoje, você conecta na internet, você tem que fazer isso? Não. Você liga o computador, já está conectado. Mas tem um cara, na verdade, uma lei que faz tudo isso para você, que é o nosso amigo DHCP. O DHCP, ele gera IP para você, ele faz a conexão aleatória, né?
Conexão aleatória não, desculpa. Faz a geração de IP aleatória e permite você já conectar direto no servidor. Então, por trás da conexão com a internet, no modem roteador, existe esse cara aí, o DHCP, tá bom? Então, fiquem atentos. Esse aqui é mais tranquilo, né? Telnet, tel de telecomunicação, net de acesso à rede. Ele permite fazer acesso remoto, né? SMTP, esse para carreiras policiais cai bastante. Esse cara e esse cara. O SMTP é para envio de e-mail. Então, quando eu envio um e-mail, eu estou utilizando o SMTP. Agora, eu vou até colocar imagens, porque o CESP mesmo ama de paixão cobrar sobre esse cara aqui. Quando você recebe um e-mail, existem duas formas. Você pode receber via POP, ou você pode receber via IMAP, ou IMAP. Para você entender aqui, vamos fazer um mapa mental. Qual é a diferença entre Ctrl+C e Ctrl+X? Já vem vocês vendedores de novo, né? Um copia, outro recorta. Mas na prática, o que é o Ctrl+X? Mover. Mover. Na prova não vai estar recortar. Mas mover. Mover é o quê? Transferir. Tirar do local de origem para o local de destino. E aqui faz uma cópia. Então significa que mantém um arquivo no local de origem e no local de destino. Para entender isso, vocês vão imaginar o seguinte. Todo mundo acessa e-mail no seu celular? Sim ou não? Beleza. Você chega no seu serviço, você acessa o seu e-mail? Se você vai no computador da faculdade ou na casa do namorado, você consegue acessar seu e-mail? Beleza. Então a gente pode falar que você criou cópias do seu e-mail em vários locais? Sim ou não? Deixa eu colocar aqui. IMAP. Quando você passar na Polícia Civil, se você trabalhar com projetos ou com áreas que são consideradas sensíveis, você não vai conseguir ter acesso ao seu e-mail institucional ou corporativo de qualquer lugar. E aí o que a gente faz? A gente trabalha com o POP. O que o POP faz? O POP, ele move toda a sua caixa de e-mail para um local somente. Então, essa imagem aqui vai ilustrar. Encaminhei o e-mail para o João, só que o meu e-mail corporativo do governo, por exemplo, está cadastrado como POP nessa máquina. Então, quando sai do servidor do Gmail, que é o servidor nosso, do Google, né? E aí, quando vocês passarem no concurso, se Deus quiser, vocês vão ter o e-mail do Google para vocês aí. E aí, o que acontece? Vai chegar esse arquivo e vai armazenar aqui dentro do meu computador. Se eu for em outro computador, eu consigo até acessar meu e-mail, só que vai apresentar nada. Não vai apresentar nem itens enviados, nem itens recebidos. E por que isso? Porque você tem uma questão de segurança. Eu só vou ter acesso aos meus e-mails neste computador específico. Essa é a diferença entre o POP e o IMAP. Por padrão, é configurado o POP ou IMAP, gente? IMAP. Mas eu posso, por exemplo, ir lá alterar o servidor e colocar POP? Pode, mas aí você tem que ficar atento. A máquina ou o dispositivo que você considera como POP só vai ter acesso ao e-mail naquela máquina específica, beleza? Então isso é muito importante, tá? Lembre-se sempre, vocês são de carreiras policiais, então a segurança da informação é o foco para concurso de informática. Então tudo que traz segurança é cabível de cair em questão, beleza? E aí é que eu já falei para vocês, né? Ele vai criando cópias. Tentei acessar do meu computador, ele cria uma cópia. Tentei acessar do computador da empresa, ele criou uma cópia. Tentei acessar do computador da LAC, ele criou uma cópia. Beleza? E aí, vamos começar a responder questões, tá?
E aí, temos gabarito? Beleza, né? Essa aqui, ó, lembra, quando tem sopinha de letra, é bem a cara da UFMT. Não tem como ir por ser de Cristo ou de Deus, tá? Vai ter que ser, apesar que dá. Aí, acertamos sem querer, ó. É a letra D, que é a resposta, né? Acertamos sem querer. Para quem está no primeiro dia de aula, quando pedem, né, solicitam para fazer concurso público, eu monto o material e, não sei se é minha aula, diferente dos professores, né? Mas é teoria e prática, então é conteúdo e questão, conteúdo e questão. E aí eu respondo todas as questões, então eu respondi questões de 2018 até 2021. 50 ou 55% das questões é C e D, aí por isso que eu falo, na dúvida, marca C de Cristo ou D de Deus. Você pode até errar, mas não pode perder a fé, né? Então, o que acontece? Ali colocou as regrinhas perfeito. Quais são as duas regras que eu falei para você? Tem que ter 4 octetos, correto? E os 4 octetos têm que estar entre 0 a 2, 5, 5. Quem que é esse cara? IPv4, beleza? Se ele fala, por exemplo, que seria números hexadecimais, IPv6, tá? Lembrando, o que é número hexadecimal? De 0 até 9 e de A até F. Por que foi criado esse IPv6? Porque acabou as combinações de IP possível, tá? PCI Express, para quem é curioso, isso aqui é a conexão da Marília Mendonça, tá? É nela que você conecta as placas na placa-mãe, tá? Então, de rede, vídeo, etc. PCI é as conexões da Marília Mendonça, só que antigas, mais lentas, tá? Endereço MAC é algo fixo. Em momento algum ele falou que não vai mudar, tá? E o IPv6, falei para vocês que é o hexadecimal. Então, questão, se não estudou, não vai acertar e, consequentemente, você vai ganhar umas 200 posições aí. Mais uma. Acho que eu vou tirar aqui porque vai ter uma questão dessa. Vem, senta aqui, ó. O ruim é que às vezes quando eu leio, tem pessoas que não gostam, que tira a concentração. Mas eu leio para você. Saindo fumaça, né? Questão de 500 posições, hein? Primeira coisa, não seja afobado. O FMT é banca baixa ou banca alta? Então ela vai ter pergunta idiota dessa, tá? Tem gente que vai no automático, que a gente sempre pensa positivo, ninguém pensa negativo. Então o cara tá cansado, ele lê correta. E se a primeira questão estiver correta, ele já responde. Ele vai para a próxima. E aí, ele já perdeu 200 posições. Então, a UFMT, ela coloca exceto, incorreta, qual que é a outra palavra? Consequentemente, tem outra aqui, aleatoriamente. Então, tem que ficar muito atento com isso. Então, ele pergunta o seguinte, ó, para a colega, com relações ao conceito sobre intranet, internet e os protocolos envolvidos nessas tecnologias, assinale a única alternativa incorreta. Primeiro, intranet é o quê? Privada. Internet. Pública. Protocolo. Leis. Então, pegou questão que tem um texto grande, vocês vão respirar e lembrar do João. Não vou olhar a alternativa, eu vou olhar primeiro o enunciado. Então, para com essa mania besta de ler aqui a alternativa e ver que é grande e falar, meu Deus, é difícil, vou para frente. Então, às vezes a resposta está no enunciado. Vamos continuar. Alternativa A. O protocolo FTP permite realizar transferências de arquivo entre diferentes computadores? Sim ou não? Sim.
E ele foi até bem tranquilo, porque você poderia fazer uma transferência upload ou download. Então, tá correta. E aí, se o cara tá cansado e leu correto, ele já marca aqui e vai pro abraço. E aí já era. Na verdade, para nós é bom, né? Já era. HTTPS. Não sei se essa resposta é correta. Vou pular, tá? C. A intranet é uma rede de computadores privada dentro de uma organização? Conceito lindo, né? D. O padrão TCP/IP é um conjunto de protocolo de comunicação utilizado na intranet? Sim, lembra, TCP/IP é a nossa Constituição Federal. E. O protocolo IP é responsável por endereçar e encaminhar pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores? Sim ou não? Endereçar é endereço. Tudo que está conectado à internet precisa ter um endereço. Como que eu sei que vocês estão vivos? Endereço não. Antigamente era por certidão de nascimento. Agora, se você tem um filho, automaticamente quando ele nasceu, ele já gera um CPF. Tá? Mas vamos pegar um exemplo de 3 anos atrás, a certidão de nascimento. Qualquer dispositivo que está conectado a uma rede não precisa da internet. Tem que ter o IP. Tá bom? E aí, sabemos que todas essas estão corretas, essa aqui está errada. Mas por que ela está errada? Até aqui, gente, ó, tá linda essa questão. HTTPS é um protocolo de comunicação seguro? Sim, ele é seguro. Utilizado para entregar mensagens de correio? Não. Se é para entregar, eu tenho POP ou IMAP, tá? Se fosse para enviar, é SMTP. Então, é uma questão bacana que pode cair no seu concurso público, tá? Tem bastante probabilidade. Até porque vocês vão ficar distantes da corporação e a única forma ou meio formal aceito hoje pelo governo é e-mail. Não, a gente não aceita o WhatsApp ainda como prova de atividade, desempenho, etc. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos falar agora sobre navegadores. O que são navegadores? Navegadores são aplicativos que permitem te conectar a um website ou um sistema. Tranquilo? Tem 3 navegadores que costumam ser cobrados, mas como é a nossa amiga o FMT, provavelmente vai ser o Google Chrome. Tá? Até porque o governo usa como padrão o Google. E não fazeria sentido ele trabalhar com o Google e fazer uma prova para Edge. Entendeu? Então, o FMT a gente trabalha com o Google, então é o navegador que a gente vai utilizar. Como que pode cair sobre questão de navegadores quando fala entre as ferramentas? Tudo que um faz, o outro vai fazer também. A diferença é as nomenclaturas. Um eu posso chamar de navegação anônima, o outro eu vou chamar de navegação privativa. Então, se ele inferiorizar qualquer tipo de navegador, você já sabe que está errado. É que nem carro. Se eu tenho o Uno, eu vou para Cáceres. Se eu tenho o Gol, eu vou para Cáceres. O que vai mudar é onde eu ligo o carro, o botão de ligar o farol e etc. Tranquilo? Outra coisa, o nosso amigo Internet Explorer teve uma evolução. Agora no Windows 10 se chama Edge. Então, poderia também falar o seguinte, o navegador, o Internet Explorer, ele não existe mais. Foi substituído pelo Google Chrome. Verdadeiro ou falso? Não. O Google Chrome é concorrente dele. Ele foi evoluído para o Edge. Beleza? Quando você tem Windows, por padrão, o navegador dele é o Google Chrome. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele é o Edge. Edge. É o Edge. Mas, é possível instalar outro navegador? Todo mundo instala outro, né? Só que para você instalar outro navegador, você tem que desinstalar o Edge. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu preciso tirar ele como padrão. Padrão. Você vai ter que ir lá no Windows Explorer, correto? Eu vou aonde para alterar o padrão dele? Oi? Quem são os 2 gerentes? Mas quem são os 2 gerentes? Isso aí a gente viu na aula passada, hein? Windows Explorer
que é chamado no Windows 10 de explorador de arquivo. E nós temos um cara chamado painel de controle, que no Windows 10 é chamado de configuração. Se eu quero desabilitar o Edge como navegador padrão, tem que ir aonde? Qual desses dois? Configurações. Mas lembra, não foca nesse cara, foca nesse. Por que eu tenho que focar nesse? Esse cara só faz 2 gerenciamentos. Arquivo e pasta. O nosso amigo Edge é um arquivo? É uma pasta? Não, ele é um sistema. Então você vai aqui. Mesmo que quando a gente instala, é porque hoje os aplicativos eles são inteligentes. Quando você instala, ele automaticamente fala, olha, estou vendo aqui que o seu navegador padrão é o Edge, vamos alterar? Mas quando você clica lá em alterar, ele faz a configuração, ele faz a alteração dentro desse carinha aqui. Beleza? Então temos que ficar atento. Eu posso ter 3 navegadores instalados no meu computador, mas tem uma regrinha. Qual que é a regrinha? Oi? Tem que ter um padrão. Beleza? Esse padrão é utilizado para quê? Clicou no link no e-mail, vai abrir o navegador que foi definido com padrão no painel de controle ou na configuração. Beleza? Você pode ter até 10, mas somente um vai ser padrão, tá? E aí, vamos agora fazer brincadeira de matemática, porque isso é importante. Lembra que eu sempre falo para vocês, todo e parte. Quem é todo? Uma janela. Quem é parte? Oi? Guias, também pode ser chamado de aba. Dentro de uma janela, eu posso ter várias abas. Beleza? Então, ficaram atentos? Qual é o atalho que fecha esse cara aqui? Ctrl W, mas ele vai cair no concurso público como Ctrl F4. Tá? Porque ele vai tentar te induzir ao erro e falar que é Alt F4. Tá? Só que imagine que eu tenha 3 janelas abertas. Se eu apertar Ctrl F4, o que acontece? Desculpa, janela não. Abas. Apertei Ctrl F4. Fecha a janela ou fecha a aba? Fecha a última aba. Apertei Ctrl F4. Outra aba. Apertei Ctrl F4. Aí fecha tudo. Beleza? Agora, se eu estou com 3 janelas abertas e eu apertei Alt F4, o que acontece? Porque ele é bruto. Ele fecha tudo. Beleza? E aí ele também pode te cobrar a questão do atalho para você criar. Para a questão do atalho, gente, vamos pegar o macete aqui. Janela é tudo. Então eu vou abrir uma nova janela. Para ficar fácil e não diferenciar na hora da prova, a aba é parte de uma janela, correto? Então eu posso falar que é uma tarefa? Sim ou não? Então o atalho dela aqui é Ctrl T. Legal? Fica mais fácil de diferenciar na prova. Se ele dá limão, você faz limonada. Então, se eu falar de tudo, Ctrl N, porque eu vou abrir uma nova janela. Se eu quero abrir uma parte do navegador, eu estou dividindo em tarefa. Então, o atalho é Ctrl T. E isso cai em concurso. Tá? Ctrl T vai abrir a guia. Ctrl N vai abrir tudo. E isso é padrão para os dois. Então, fica bem mais fácil também. Tá? Para os dois não, desculpa, para os 3. Tá? E para fechar aqui é Ctrl F4 que eu falei para vocês. Uma coisa importante. Quando você baixa um arquivo da internet, você está fazendo um download. Perfeito? Esse download, ele vai para uma pasta. Que pasta é essa? Por padrão é download. Mas eu posso mudar a personalização do navegador. Vou lá em configurações e altero. Então, fica atento que ela vai te induzir ao erro. Sempre vai para o navegador. Por padrão. Por padrão. Ou ele pode colocar a palavra normalmente. Também estaria correto. Tá? Mas,
a nossa amiga, o FMT, fez essa pergunta para o Tribunal de Justiça. Eu sei que fica dentro da pasta download. Ele pergunta o atalho. O atalho é Ctrl J para todos os navegadores. E aí ele perguntou, quando eu aciono o Ctrl J, eu abro dentro do navegador. É como se fosse, vocês já baixaram o arquivo em PDF, aí ele vai lá, fica lá embaixo, lá como foi baixado, né? Você clica nele e abre dentro do navegador, beleza? Mas ele pode te perguntar, e se eu quisesse ver a pasta aberta no Windows Explorer? E aí a gente precisa saber o caminho do HD. Não é difícil não, tá? Posso apagar aqui? Primeiro, um HD, normalmente na UFMT é chamado de C2 ponto, ou D2 ponto. Beleza? Então, praticamente 99,9 é C2 ponto. E aí, macete. Você trabalha no Windows. O Windows ele é múltiplo usuário. Então vai ter uma pasta chamada usuário. Como ele é múltiplos usuário, eu preciso definir o usuário que eu quero. E qual a pasta que eu quero? Tiramos 10 no concurso. Pronto. Primeiro o HD, depois entro na pasta, depois defino o usuário. Se eu quisesse ir na pasta documentos, só mudo o final. Beleza? Essa foi a pergunta de 2017 e 2018. Qual que é o caminho, né? E aí o caminho é desse jeito aqui, ó. C, usuário, João, downloads. O que é um histórico de navegador? O histórico de navegador é o vizinho ou vizinha fofoqueira da sua rua. Ele fala a hora que você acessou e o local que você acessou, né? A pergunta que caiu foi o seguinte. Isso é até importante, você sempre tem que apagar o histórico do seu navegador com uma certa frequência, porque ele armazena cache, e aí às vezes não vai funcionar o site. Aí você aperta Ctrl H e apaga os dados lá. E aí você vai perceber que vai ficar mais rápido, tá? Porque ele salva a senha, preenchimento automático, ele salva tudo. A pergunta foi o seguinte, o usuário foi lá, apertou Ctrl H, que é o atalho para excluir o histórico, e quando ele excluiu o histórico, imagine que o site lá, concurso.com, estava dentro do histórico. Ele foi tentar acessar novamente, e aí esse site foi bloqueado porque ele apagou o histórico. E essa afirmação é verdadeira ou falsa? Falsa. Eu apaguei o log de acesso do cara. Se ele acessar de novo, vai estar lá. João acessou o site da Lai Concurso no dia tal, na hora tal. Beleza? Então, apagar o histórico não bloqueia o acesso. Você vai eliminar a história. Por isso que é histórico. Tranquilo? Bom, favoritos. Favoritos, a UFMT coloca como se fosse uma estrelinha. Lembre que eu não sou bom de desenho, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Meu Deus. Toda torta, toda deformada. Parece que ela está andando nas ruas de Cuiabá, desviando os buracos das águas de Cuiabá, né? O atalho, Ctrl D. Fiquem atentos, o que é o favorito? Eu chamo botão do preguiçoso. O cara tem preguiça de digitar o endereço, porque às vezes ele trabalha com vários sites, e o que ele faz? Vai lá e salva em favoritos, aperta Ctrl D e vai salvando. E aí, em vez de ele ter que digitar o texto, ele clica lá na estrelinha e mostra todos os sites que são preferidos, beleza? Mas fiquem atentos, quando você salva esse dado, a gente vai ver lá na navegação privativa anônima que ele fica vinculado dentro do navegador. Então, esse dado fica armazenado e o navegador consegue criar um filtro, tá? E eu vou explicar o que seria esse filtro. Importação. Lembra do que é a palavra backup, que eu citei na aula passada? Vocês se lembram? O que é um backup? Uma cópia de segurança. Hoje, por exemplo, eu devo ter umas 6 senhas.
E a gente não lembra, né, às vezes, né? E aí, o cara da TI lá chega lá, eu vou formatar seu computador. Qual que é a primeira coisa que você tem que falar para ele? Faz um backup, inclusive dos navegadores. E aí você consegue exportar as configurações do navegador. E o que você consegue exportar? Exportar, jogar para fora, tá? Fazer backup. Exportar e importar. O exportar você consegue salvar favoritos, senhas, históricos, tudo. E aí o cara foi, formatou o computador e agora você faz o processo inverso. Eu vou importar. Então eu pego o arquivo de configuração do navegador e jogo para o novo navegador que foi instalado. Além de poder fazer isso, exportar as configurações e importar, cai em concurso público da seguinte forma. Eu tinha o Edge e agora eu tenho o Google Chrome. É possível importar de navegadores diferentes? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Lembrando, eu fiz um backup utilizando o Edge ou Internet Explorer. E agora está na minha máquina o Google Chrome. Eu consigo importar todas as configurações passadas? Sim ou não? Sim. De qualquer navegador para qualquer navegador. Tá? Eles são compatíveis. Tá bom? Essa é uma das coisas que está tendo bastante na tecnologia. Até para a gente... Lembra que eu falei qual que é o foco da tecnologia hoje? Garantir que a informação sempre esteja disponível. Então, você ter todos os dados novamente vai garantir que você continue, né, o seu serviço, o seu negócio. Beleza? O Android, ele é o sistema operacional. Ele não entra, tá? Mas o Android OS é bem diferente. Até o WhatsApp é difícil fazer importação. Se você está no iOS e vai para o Android, lascou. Bem difícil. Tanto é, por que o WhatsApp criou a versão beta? Você pode ter o WhatsApp lá no Android, pode ter o WhatsApp aqui no iPhone. Em vários aparelhos, até 4 aparelhos. Cookies. Alguém já comeu cookies na vida? Quando você come cookies, o que acontece? Engorda, fica diabético, né? Muito doce. Mas a ideia do cookies é o seguinte, quando você come biscoito, você deixa rastros. A nossa amiga aqui começou a falar comigo. Às vezes você está com o celular aqui, de repente você fala assim, vou fazer uma viagem para o Nordeste. Passagens em promoção, né? Começa a falar. Como que ele consegue visualizar? Primeiro, que você deu acesso total ao Google. Então ele vai ter acesso ao que você fala, o que você tira, o que você faz. Mas ele não pode fazer isso. Você lê o contrato do Gmail? Ninguém que lê, entendeu? Mas é invasão de privacidade. Hoje, você está na sua casa, fecha a janela. Vai que tá um drone te filmando. Entendeu? Ué, tô te falando. O Google passa 2 em 2 anos viajando o mundo inteiro. Você vê um carro, ele tira foto dessa lateral, da outro. Então, assim, não existe a palavra privacidade. E aonde que eu quero chegar? Os navegadores, qualquer navegador, ele tem o cookies. Tanto é que hoje com a LGPD, eles estão agora avisando que vai armazenar o cookies. Vocês viram, né? Antigamente ele armazenava e nem falava para você. Tava lá de boa vendendo seus dados. Por isso nosso amigo Facebook é rico, né? Mark Zuckerberg. Ou vocês acham que o Instagram é de graça? Não, tem um custo por trás. Só que esse custo a gente não sabe. O custo é o quê? Vender informação privilegiada para as grandes empresas. Eu consigo ver que o pessoal de Cuiabá, a região de Cuiabá, gosta muito de balada. Então, vou falar para Vale, vamos fazer propaganda essa hora aqui que você vai ter um insight muito grande. Você vai ter muita visibilidade, entendeu? Só que eu não preciso saber o CPF da colega, o CPF do Robert, o CPF de ninguém. Eu consigo ter uma volumetria de dados. Tinha até um colega que falou sobre mineração. É isso que é a ideia das redes. E os navegadores armazenam isso. Então, por exemplo, se você é um cara que pesquisa muito sobre cursinhos, você pode perceber, quando você abre o Google e digita uma pesquisa, as primeiras é vinculada a Saraiva, LAC Concursos, as concorrentes, né? Ou coisas sobre livros. Por quê? O navegador ele cria um perfil para aquele cara. Tanto é que hoje o Google ele é tão malandro que agora você pode criar vários perfis, né? Por quê? Eu tenho o cara que tem o perfil de estudo, eu tenho um cara que tem um perfil que usa no meu computador
que é o cara que já passou no concurso público, quer viajar, quer comprar carro, quer fazer investimento e assim por diante. Agora, quem é esse tipo de mecanismo que armazena esses tipos de dados? Cookies, tá? Então, o cookie, ele armazena ele segmenta o tipo de perfil que você é. Se você é uma pessoa que gosta de viagem, se você é uma pessoa que gosta de estudo, se você é uma pessoa que gosta de livros, e a partir disso, ele tenta, na verdade ele não tenta, ele vende, né? Todas as empresas que estão vinculadas ao teu gosto, beleza? Só que ele não vai armazenar, por exemplo, CPF, RG, essas coisas. Conseguiram entender a ideia? Agora a pergunta é, eu consigo navegar de forma segura hoje? Sim ou não? Sim, mas para isso os navegadores não avisam, né? Por quê? Aí ele vai deixar de ganhar dinheiro. A navegação privativa ou anônima. O que é a navegação privativa ou anônima? Tanto é que quando você acessa, dá até a sensação que você é hacker, né? Fica uma tela preta, um olhinho assim, fala assim, nossa, sou bambambam, vou derrubar o Facebook. Então o que acontece? Você navega na internet e você não deixa ver o perfil que é o teu. Então não fica salvo histórico, formulários de autopreenchimento, que eu acho uma chatice também. Quando você faz uma compra no e-commerce, digitou seu CEP, e se não está utilizando a navegação privativa, toda vez que você tiver qualquer campo de endereço, ele já vai preencher o seu endereço, ou o seu e-mail, ou os seus dados pessoais, tá? CPF, RG e assim por diante. Somente o cartão de crédito que eles utilizam para ocultar por questões de segurança, tá? Então, utilizando a navegação privativa, você fica isento disso. Só que tem um cara, e isso caiu no concurso, acho que da Polícia Civil de Rio Grande do Norte nesse ano. O favorito. Lembra que eu falei que é o botão do preguiçoso? Quando você salva o favorito, ele fica armazenado. Porque como que eu vou saber que aquele site é o favorito? E ele fica armazenado aonde? No navegador. Então o navegador, ele sabe todos os favoritos, todos aqueles sites que você utiliza. E aí, tanto é que se eu armazenei no favorito lá concursos, quando eu digito lá concursos, ele preenche automaticamente, se estiver no favorito. Se não tiver, aí eu tenho que digitar normalmente. É o meu? Desculpa, gente. Esqueci. Beleza? Então, primeira coisa, o cookies armazena tudo que você faz. Eu consigo navegar na internet de forma segura? Sim. Como? Navegação privativa ou anônima. E aí pode cair o atalho também. Qual que é o atalho para abrir uma nova janela? Ctrl N, beleza? Se liga no macete do professor João. Ctrl, Shift no meio. Opa, Shift no meio. Somente ou segurança. E aí, se ele falar que é navegação anônima, porque ele fala no texto, anônima tem N. Quem que é anônima? Google Chrome. Se ele falar que é privativa, Ctrl Shift P. E aí tiramos 10 no concurso. Beleza? Então, se ele falar qual que é o atalho, pode ter 2. Se ele falar que é o nosso amigo Google Chrome, lembra, anônima tem N, Ctrl Shift N. Se ele falar que for o nosso amigo Edge ou o Mozilla, ele fala privativa. A privativa tem o Pzinho e aí a gente tira 10 no concurso público. Beleza? Sites de busca. Esse é um assunto muito importante, tá? Até porque vocês vão fazer isso na vida de vocês quando passarem, principalmente para investigador. Polícia Militar, acho que não, mas investigador vai fazer isso. Por exemplo, como que eu sei... Eu vou ensinar isso para vocês. E se não chegar na casa de vocês, não vão fazer, tá? Como que eu sei que a esposa ou esposo de vocês tem rede social? Eu consigo descobrir com 3 cliques. Você coloca lá, nome dela, rede social. Vai apresentar o perfil dela. Aí, Instagram, Facebook, Tinder. A casa caiu, gente. E ainda falava, foi o professor João Kleber que ensinou. Estão com medo, né? Não vou ensinar, não. O que acontece, ó? A Polícia Civil vai pesquisar sua, como é que chama, quando você passa em todas as fases? Investigação social.
para saber se você não é louco, doente, débil, etc. Se você tem o hábito de postar cerveja segunda a sexta, já vai lá e exclui. Fica a dica, tá? Não, não tem. Não, ele consegue ver as publicações, né? O governo consegue ver. O governo pode fazer uma medida lá, cautelar, e tentar ver a sua vida, se ele quiser, entendeu? Mas uma pessoa pública, não. Eu não consigo ver o que você faz se você colocou lá visibilidade privada. Mas o que eu quero que vocês façam? Hoje, não é muito bom expor, principalmente vocês que vão ser para carreiras policiais na nossa vida, tá? Então, não estou falando que você vai, agora eu vou ser santinho. Não. Segura sexta e sábado. Aí você vai publicando. Entendeu? Aí você publica lá que você bebe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Bebe de novo de madrugada. Aí eu falo assim, como que esse cara quer ser policial? Entendeu? Aí eu falo assim, tô na minha folga, você tem folga todo dia. Então o que acontece? Ó? Imagine que eu queira procurar minha vida, tá? Então eu coloco aqui, João Kleber. Vou ver se o João Kleber tem site, ou tem contato no Facebook. Então eu coloco aqui site, facebook.com. Com isso aqui eu já descubro se o João está mentindo para mim, se ele tem rede social no Facebook. Porque o que acontece com esse comando que eu dou no Google? Ele procura todos os João Klebers na ordem exata. Mas ele vai procurar onde? No site Facebook. Vamos ver se o João tem Tinder? Eu não sei qual que é o site do Tinder. Verdade. Tá gravado aí, né? Pensou? Ainda bem que minha mulher não tá fazendo curso, né? Tinder.com. Eu vou lá e procurar todos os João Klebers. Se bater a fotinho lá, a casa cai. Entendeu? Ah, eu quero saber, Robert, qual que é o seu sobrenome? Sua esposa não tá aí, né? Então vamos procurar a vida do Robert. Robert Almeida. Vai procurar todos esses caras com esse nome dentro do Tinder. No Instagram, mesma coisa. Beleza? Então, é isso que a Polícia Civil faz. O cara lá, foi lá e publicou lá, partiu o morro, que não sei o que lá. O cara sabe o nome do cara, sabe o codinome. Ele vai e pesquisa. Vamos ver o que esse infeliz está fazendo hoje. Põe o nome dele no Facebook. Ó, ele vai dar uma festa lá no morro. Vamos prender ele. Vai lá. Entendeu? Hoje, a Polícia Civil, né, que é o GACO, acho que é a gerência de tecnologia, fica só no Facebook e Instagram, monitorando a vida de bandido. Entendeu? Então, isso aí são sites de busca. Só que, por exemplo, a gente pesquisa de forma errada, né? Como que você pesquisa? Você abre o Google, você não faz isso. Na verdade, muitos nem conheciam disso, né? Você vai lá e coloca aqui, Robert. E aí eu vou explicar para a prova de concurso, tá? Quando eu coloco Robert Almeida, eu posso trazer 1 milhão de pessoas. Eu posso trazer todos os Roberts Costas, Robert, sei lá, Kleber, Robert Pereira. Eu posso trazer todos os Almeidas que existem no mundo. Eu posso trazer um cara que chama Almeida Robert. Nem sei se existe, mas seria um nome muito estranho, né? Então, quando você coloca entre aspas, que é a primeira coisa que a gente vai aprender, que é chamado de caractere coringa. Ele pesquisa na ordem exata. Se não tiver nenhum Robert Almeida no mundo, aí ele procura Robert. Não encontrou nenhum Robert, então vamos para Almeida. Entenderam? Então, o que a aspas duplas faz? Ela permite que você procure na ordem exata. E quem que procura? Esse cara aqui, ó, algoritmo. Então, esse algoritmo é o que faz a mineração de dados. Ele tem esse nome horroroso aqui, Spider e Robot. Eu vi que a nossa amiga CESP cobrou esse nome, mas eu acho que não vai cair no FMT. Spider é aranha, perninhas, ele liga à internet. E robô, porque o próprio nome já fala, é uma máquina de grande porte que fica lá vasculhando os dados, beleza? E aí, acabei de falar para você, ó, ordem exata. Agora, imagina o seguinte, tem um cara que acabou com, na verdade eu nasci depois dele, né? Tem um cara que acabou com o meu nome lá do Rio de Janeiro, da Rede TV, né? João Kleber. Então, imagine que eu queira procurar todos os João Klebers do mundo, menos qualquer notícia que tenha o Rio de Janeiro. Você vai colocar aqui, ó, João
entre aspas, dupla, menos RJ, certo? O que vai acontecer quando eu der um Enter no Google? Ele procura toda e qualquer notícia que tiver João Kleber, mas dentro da notícia não pode ter a palavra RJ. Por exemplo, João Kleber trabalha na Rede TV hoje. Ele trabalha onde? Vou botar Rede TV então. Pior que trabalha, cara. Cara insuportável. Rede TV. Então ele traz todas as notícias, a sorte que é João Kleber com K. Então dá uma diferenciada. Então ele procura João Kleber menos qualquer notícia que tenha Rede TV. Então lembre, aspas, ordem exata. Menos eliminar. Tudo que tiver após vai eliminar. Se eu colocar aqui Kleber, já vai dar zica a minha pesquisa. Como eu procuro João Kleber na ordem exata, só que eu não trago o Kleber. Então o certo seria assim, ó. Não quero que tenha Rede TV e não quero que seja também alguma nomenclatura com RJ. Beleza? Então isso aqui é um mecanismo de você fazer buscas nos sites. Quem faz busca no site? Antigamente era o Yahoo, não cobra mais em concurso público. Por padrão é o nosso amigo Google, tá? Tem o DuckDuckGo, que acho que é da Mozilla Firefox, e tem um outro que eu não... Bing, da Microsoft. O Bing é o padrão da Microsoft, horrível, tá? Mas o mais utilizado hoje no mundo é o Google, beleza? Sim, ela costuma. E para investigador, muito provável que caia. Por quê? A vida de vocês é vigiar a vida dos outros agora, né? Então, mas é verdade. Porque o Google tem uma base de dados gigantesca, e aí entra na questão de mineração de dados. A maioria, a grande massa de dados são dados não estruturados. O que são dados não estruturados? Oriundos de redes sociais, e você tem uma quantidade gigantesca. Então, por exemplo, imagine se eu coloco João Kleber sem aspa. Estou no sal, vai trazer todos os João do mundo. Quando eu coloco João Kleber e traço o site Facebook, eu já até pesquisei, acho que é 33 pessoas que só tem meu perfil. Tá? Meu perfil não, um perfil com o meu nome. Né? E aí, lógico que a nomenclatura vai ser diferente. Mas isso já ganhou um ganho gigantesco. Imagina que eu coloco João Kleber. Poderia ter Kleber João, só o Kleber. E tanto João que tem no mundo. Beleza? Sim. Se eu não quero pesquisar no Facebook, por exemplo. Se eu não quero pesquisar no Facebook, você coloca aqui, ó. Aí tem que tirar o menos. Não, o certo é o seguinte. Se você quer o site Facebook, a gente vai aprender um pouquinho mais na frente. Mas existe uma palavra chamada site. Rapidinho. Não é o nosso, né? Site. E aí você coloca o URL do site. Beleza? Então, o que acontece? Ó, vou pesquisar se existe o João Kleber no Facebook. Só no Facebook. Ele não pesquisa no Instagram, no Tinder, no nada. Não pesquisa no Twitter. Quero ver se ele tem Twitter. Só muda lá. Twitter é T-W-I-T-E, né? T-E. 2T? Assim? Então, se eu clicar desse jeito, vai apresentar se eu tenho perfil ou não no Twitter. Tá? Bom, redes sociais. As redes sociais é mais fácil porque a gente já está no caminho, né? Por exemplo, se eu quero pesquisar uma pessoa, uma menção, arroba. Se eu quero pesquisar conteúdos, né? Por exemplo, os trend topics, hashtag, né? Então você vai conseguir verificar as pesquisas que as pessoas mais têm nas redes sociais. Agora, esse aqui, ó, é novo, ó. Se eu quero pesquisar por preço, você coloca o cifrão. Então, quero pesquisar, posso apagar aqui? Então, aqui, ó. iPhone 11, beleza? E aí eu quero que esteja, nem sei quanto é o iPhone 11, 5.000?
5 mil? Nem sei se está 5 mil, né? 10 mil. Os 2 pontos significa entre. Nunca caiu sobre os 2 pontos, tá? Normalmente o cifrão já faz menção a preço. Então o cifrão vai colocar a quantidade, tá? Beleza? Então se eu quero saber preço, cifrão. Tá? Não vai colocar o R, porque o R é brasileiro, é só o cifrão. Define. Você se lembra do dicionário Aurélio? Sim ou não? Antigamente a gente não sabia. A minha mãe mandava, anda com dicionário, que é feio falar errado. Né? Aí andava com uma bíblia assim, né? Hoje você não precisa. Você está em dúvida, você vai no Google e digite a palavra define. Por exemplo, define cracker. Quando você aperta Enter, sai o Luciano Huck, aplicação de uma frase. Ele fala o sinônimo e um exemplo de frase. Então, define serve para isso, tá? Eu acho que o próximo é site, né? É o site. Por exemplo, como que eu quero pegar o edital direto do UFMT? Porque você coloca lá edital, se você é um concurseiro, você coloca lá edital, UFMT, vai estar lá que concurso, estratégia concurso, Alfacom, o que mais vai ter? Fato e um monte de empresas de concurso público vendendo os cursos. Agora, se você faz isso aqui, posso apagar? Se você faz isso aqui, ó, edital PJCMT site ufmt.br. Ele já vai direto no edital. Sim, é porque aqui é o local que você quer. Por exemplo, quem vai ser a banca? Lógico que é uma aposta nossa, né? Então a aposta nossa é o UFMT. Se fosse o CESP, aí você teria que colocar a URL do CESP. Se fosse a FGV, teria que colocar a URL do FGV. Então o site 2 pontos significa o local que você quer procurar. E aí ele vai trazer somente o UFMT. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem. Ah, tá duplicado. Não. Tá enxergando aí? Vou diminuir. Então vou colocar aqui, ó. Outra coisa, eu até esqueci de falar para vocês. O Google, ele é integrado. Isso caiu no CESP 2018. Tem gente que faz isso aqui, ó. Imagine que você abre o site da LAC Concursos. Abriu o site da LAC Concursos. Isso foi até questão de concurso público. Aí, olha o que a pessoa faz. Ela fala, não, vou fazer uma busca na internet. google.com.br. Aí ele entra, ainda coloquei errado, ó. Faltou ponto. Aí ele entra dentro do site da LAC, ou do Google, aí que ele digita 2 pontos, edital, PJC, vou pegar aqui uma que está aberta agora, vai ter prova agora em janeiro, Polícia Civil da Paraíba, se eu não me engano é CESP. Ah, eu não sei o site da CESP. Mas é site, é Sebrasp o quê? Tem que ser o site específico, entendeu? Uai, por que não tá indo? Ah, tá de brincadeira, hein?
Só porque a gente vai fazer a aula prática aqui, ele tá dando bug. Cadê nosso amigo teclado? Tá, cadê? Cadê o símbolo, gente? Aqui. Pronto. Não foi. Sacanagem. Culpa sua, Robert. Tem que falar. Eu não tenho permissão para alterar a configuração. Puxa vida. Site. Não, eu tô tentando, mas ele não tá indo agora. É brincadeira. Um cara de TI com problema de TI. Ah, agora foi. Vou botar aqui edital. Vou botar PM. Foi 2014 o último concurso, né? PM, MT, 2013, a prova foi em 2014. UFMT.br. Então, ó, o que vai acontecer? Estão enxergando aqui? Ave Maria. Só não pode apagar o... Então, presta atenção aqui, ó. Edital PMMT 2013 no site do UFMT. Vai apresentar toda e qualquer notícia sobre o edital da PM somente no site do UFMT. Olha aqui, ó. UFMT, UFMT, UFMT. Edital, abertura, prova, tudo que é da PM. Quanto de ganho eu não ganhei? Você pode ver que não tem nenhum site que não seja o UFMT. Beleza? Então isso aqui é vida, principalmente para quem é investigador, tá? E aí eu tive um ganho quanto? Gigantesco. Se eu, por exemplo, tiro o site, você vai ver a bagunça que vai virar isso aqui. Olha, travou. Vamos lá? Que site que deu aqui? Nem posso falar esse nome, tá? Mas, ó, exponencial concurso, nem sei o que é isso. Direção concurso, que concurso? Nenhum foi da empresa que vai fazer o concurso. Olha o tanto de ganho que a gente tem, somente usando uma palavrinha mágica, site e o nome dela. Beleza? Então isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E conforme o nosso colega falou no meio ali, cai em concurso público, principalmente para carreiras policiais, polícia rodoviária, penitenciária, DPEM, etc. Tá? Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é um outro também muito importante, file type. Se vocês estão maravilhados com isso, você vai ficar maravilhado com isso aqui. O file type permite que você retorne o tipo de arquivo que você quer. Então, vamos pegar e melhorar isso aqui. Quantas regras eu tenho aqui já? Fala para mim. Olhando isso aqui. Quantas regras eu tenho? 2. Posso colocar mais uma? Você coloca o que você quiser. File type 2.pdf. Sabe o que vai acontecer aqui? Ele vai procurar no Google todo e qualquer tipo de arquivo PDF que contém a nomenclatura edital PJ-CMT, mas somente no site do UFMT. Olha o ganho que você vai ter. Beleza? Quero saber se o João está tirando foto. PNG, João Kleber, facebook.com.
Beleza? Vamos ver se ele colocou uma imagem em alta definição, JPEG. Vamos ver se ele está postando GIF, GIF e assim por diante. Então você consegue fazer uma combinação de filtros utilizando o nosso amigo Google. E ele vai te filtrar muitas informações. Lembrando que, igual a colega falou, no caso de foto, se ele não colocou lá público, você não consegue acessar. Tá? Mas muitas coisas você vai conseguir. Beleza? A ordem dos fatores, eu ia falar que nem uma professora minha, chata que tinha, a ordem dos fatores não altera o resultado. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 também, tá? Só não pode ter o menos. Se tu coloca o menos aqui, aí lascou. Porque tudo que está após do menos é eliminado. Outra coisa também importante, nós temos muito hábito de imaginar a extensão do arquivo como ponto. Aqui ele já sabe que é um arquivo, então tem gente que coloca, poderia até ser uma questão de concurso público. File type, .pdf. Tem gente que faz isso aqui. Está errado. Eu só preciso colocar a extensão. Quero procurar um arquivo em Excel. File type. Qual que é a extensão do Excel? XLSX. Quero procurar em Word. DocX. Quero procurar em PowerPoint. PPTX. Beleza? E assim por diante. Você viu? Informática é cultura, gente. Tanto de coisa legal que a gente aprendeu. E vocês nem sabiam que existe, né? E tudo no 0800, tudo na faixa. Posso apagar aqui? Eu vou deixar isso aqui rapidinho. Que aí eu explico a diferença deste para este, tá? Não, você pode colocar o que você quiser. Tudo que está entre aspas significa que é na ordem exata. Por exemplo, nós estamos preparando para o concurso. Oi? Não, mas você colocou como? Não, mas é porque não abriu ainda. Da PJC não, a PJC não fez concurso da UFMT. Foi aquela FUNRIO, não, FUNCAB. A PM ela já fez. Agora a Civil nunca fez. É a primeira vez, eu acho. Entendeu? Procura lá, PM então. PMMT, vai apresentar. Foi só um exercício, tá? E como não tem notícia ainda falando que o FMT vai ser a banca para PJC, você não vai encontrar nada mesmo, tá? Se você colocar TJ, vai apresentar lá. A UFMT fez o último concurso do TJ, tá? O que eu ia falar, me esqueci? A comparação aqui do lado. Quando eu pesquiso dessa forma no site de busca, ele vai pesquisar em toda e qualquer parte. O que seria toda e qualquer parte? No título, no meio ou no fim. Você pode até melhorar isso. Você pode utilizar este comando aqui, ó, em Python, significa o quê? Somente no título. Em text, somente no texto da notícia. E em URL, por exemplo, o CESP, eu não sei o site do CESP, é uma coisa horrorosa, Sebrasp, ponto alguma coisa. Mas, eu vou pegar aqui, Polícia Federal. Vou colocar aqui, rapidinho. Polícia Federal foi feita pelo CESP, correto? Edital da PF de 2021, não sei o site do CESP, então eu não posso usar esse cara aqui, né? Mas eu posso usar esse cara. Pronto. Matei a charada. Só que, eu posso finalizar essa parte só para a gente ir para o intervalo? Imagine, não sei se existe, que tenha um site para concurso público chamado Cespensando. E dentro desse site, o cara foi lá e publicou uma notícia sobre edital PF 2021. Pergunta de prova. O site Cespensando vai retornar no Google? Usando esse filtro que a gente fez aqui? Vai ou não? Vamos pegar a primeira regra. A primeira regra precisa ter edital PF 2021. Tem?
A segunda regra tem que falar que parte da URL contém a CESP. CESP tem? Beleza. E independente se for no início, no meio ou no fim. Vocês pensando aparece? Sim. E se ele coloca AP CESP, vai apresentar também? Vai. Se ele deixa lá, por final, por exemplo, Oi CESP, também vai me retornar. Por quê? Ele não falou que é o site completo. Ele falou que tem que estar entre a URL, beleza? Esse é um caso clássico. Por exemplo, o CESP eu não sei qual que é o site, mas eu posso colocar em URL e ele vai me dar um ganho muito grande, beleza? Vamos sair para o intervalinho, gente?